Olá, meu nome é Celso Rebelo, eu sou um dos professores da NEOAP Cursos Médicos. No vídeo anterior, nós observamos como se pode fazer a titulação da pressão expiratória final positiva de um recém-nascido utilizando parâmetros de monitorização da tela do ventilador. Nós observamos que com o uso de uma PEP ideal, você consegue aumentar a complacência pulmonar, e esse aumento da complacência no exemplo anterior resultou em um aumento da constante de tempo que obrigaria a fazer um ajuste do tempo inspiratório do ventilador. O objetivo deste vídeo é aprofundar no conceito de constante de tempo e mostrar como nós podemos ajustar o tempo índice e o tempo expiratório obedecendo essa constante, utilizando a curva fluxo-tempo do ventilador. A constante de tempo é um conceito físico que representa o tempo necessário para que o alvéolo equilibre 63% da sua pressão com a pressão das vias aéreas superiores ou com o circuito do ventilador no caso da criança entubada. Dessa forma, no final de 3 constantes de tempo, 95% da diferença de pressão entre o circuito do ventilador e o alvéolo é atingida. É mais fácil de entender esse conceito na forma gráfica. Depois de uma constante de tempo, nós atingimos 63% de equilíbrio, com mais 63% na segunda constante atingimos 84%, com mais 63% na terceira, 95% de equilíbrio de pressão. Com 5 constantes, praticamente o equilíbrio total é atingido. O que determina a constante de tempo é o produto da complacência pulmonar pela resistência das vias aéreas. Por isso, no exemplo anterior, que com a melhora da complacência houve um aumento da constante de tempo. E a forma de fazer o ajuste do tempo inspiratório é através da curva fluxo-tempo. No final da fase inspiratória, quando a pressão alveolar se equilibrar com a pressão no ventilador, as duas pressões iguais não geram fluxo e, portanto, vai ser um fluxo zero. E já no final da fase expiratória, da área negativa da curva fluxo-tempo, quando a pressão alveolar novamente chegar ao valor do PEP, que é a pressão do circuito do ventilador, não haverá diferença de pressão e o fluxo novamente será zero. Então, o fluxo zero no final da índice e o fluxo zero no final da ex é que mostra que os tempos estão adequados. Nós podemos ver nesse exemplo em que no final da fase inspiratória o fluxo chega a zero e no final da fase expiratória novamente, mostrando que existe uma adequação do tempo ins e do tempo expiratório, nesse caso com tempo expiratório de meio segundo. Por outro lado, nesse exemplo, fica claro observar que o tempo expiratório não é suficiente para eliminar todo o gás do pulmão. No final da fase expiratória, o fluxo ainda não era zero, a pressão alveolar era ainda maior do que a pressão do circuito do ventilador, ainda estava tendo fluxo quando existe o início da inspiração. Enquanto a pressão no ventilador, o PEP, era de 5 centímetros de água, o que estava acontecendo no alvéolo no início da fase inspiratória é uma pressão final positiva de 6,1 centímetros de água. Nesse vídeo nós podemos ver uma situação semelhante em que no final da fase inspiratória o fluxo não é zero, ela se repete em praticamente todas as vezes em que esse recém-nascido respira e que o fluxo começa a fase expiratória ainda sem zerar o fluxo inspiratório. No entanto, o tempo inspiratório é longo, é de 0,55 segundos, e pelo formato da curva fica claro ver que não se trata de um problema de falta de tempo expiratório. Para entender o que está acontecendo e resolver o problema dessa criança, basta olhar o que acontece com a curva volume-tempo na parte inferior do gráfico. Mas isso é assunto do nosso próximo vídeo. Para troca de ideias, dúvidas e sugestões de novos vídeos e temas, você pode entrar em contato conosco no Instagram, na nossa página no Facebook ou na nossa página na internet em www.neoapcursosmedicos.com. Muito obrigado.